Está começando o Projeto SaaS. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto SaaS da segunda temporada. A gente está aqui hoje com convidados ilustríssimos, o de sempre aí, meu queridíssimo sócio e parceiro Renan Caixeiro. Olá Rodrigo, olá pessoal. Hoje estou bem feliz aqui a gente vai falar com mais uma pessoa que conheceu a gente escutando o cast, né? E hoje vai estar com a gente aqui do lado de quem está criando conteúdo com a gente. Então tô bem feliz aí de ter esse ilustre ouvinte também. Hoje vai participar com a gente aqui. Com certeza. Isso é bem legal, né? Então, pessoal, se inscreve aí no Spotify, manda o seu depoimento pra gente saber quem é você, o que você está fazendo, qual que é o seu SaaS, pra gente trocando ideia. Quem sabe a gente não vai trocar um papo aqui gravando e tendo você como participante também. Mas, sem mais delongas, queria agradecer a presença e apresentar a vocês o Paulo Henrique da Cobre Fácil. O Paulo, ele tem um software, né, que ele vai explicar melhor como é o software dele, mas o interessante é que ele está transicionando o modelo de negócio para o SaaS, e é isso que a gente vai bater um papo aqui hoje. Paulo, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renan, pelo convite aí. É bem bacana porque eu fui um ouvinte, né? Eu sou um ouvinte do podcast de vocês e é legal a gente acompanhar os podcasts. Cada episódio que eu escuto, eu falo, caramba, ou passei por isso, ou, nossa, isso me deu um insight para fazer tal coisa diferente. Então é bem bacana, assim, quando a gente escuta algo que realmente faz parte do dia a dia e realmente é algo que não é só motivacional, né? É aquilo que a gente viu e acontece na prática mesmo. Parabéns aí pela iniciativa, muito bom. Pô, valeu. Cara, eu acho que seria interessante a gente iniciar com você explicando um pouquinho sobre sua trajetória, né? O que é a Cobre Fácil, como que você chegou até aí. E aí, em seguida, a gente aprofunda aí no momento de transição, que eu acho que vai ser bem bacana. A minha trajetória ela é bem diferente, assim, para o pessoal entender um pouquinho. A Cobre Fácil é uma plataforma que automatiza todo o processo de cobrança e facilita a gestão de mensalidade, pagamento recorrente, carnês, cobranças avulsas e parceladas, né? E a gente é bem focado em prestação de serviço. Então, basicamente, os usuários nossos aí, agências, contadores, enfim, todo prestador de serviço usa a gente para receber dos seus clientes. A gente começou muito focado lá atrás como boleto bancário na época. A gente só queria ser um emissor de boleto bancário, a gente não tinha nenhuma pretensão de ser mais que isso, até mesmo porque a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, a gente estava fazendo uma plataforma para uso próprio, assim, na época. E a gente, depois disso, a gente foi entendendo um pouco mais dessa jornada e entendendo que no meio desse caminho todo aí, a gente precisava colocar outro serviço financeiro. Mas o mais engraçado é que eu não sou do mercado financeiro. Muita gente pergunta, pô, você criou algo assim focado em mercado financeiro. Eu vim do mercado de comunicação, né? Eu trabalho com comunicação, trabalhei com comunicação desde os meus 13 anos. Então eu passei pela SBT, TV Cultura, tive agência de publicidade e caí na questão de fintech no mercado financeiro de paraquedas, assim. Então para mim foi um verdadeiro aprendizado. Sensacional. E aí, você, antigamente as pessoas elas pagavam uma porcentagem ou como era um valor fixo por boleto emitido? Como é que funcionava o modelo de negócio? Como começou? O modelo de negócio ele sempre foi 100% transacional. A gente fala que a gente tá fazendo essa transição para SaaS, né? Mas a gente sempre cobrou por transação e a gente sempre encarou que a gente era um SaaS mais transacional. Assim, é meio estranho falar isso, mas porque no final das contas a gente não é o banco emissor do boleto, né? A gente usa um banco para emitir o boleto, então a nossa atividade fim é a plataforma, a gente entrega valor na plataforma, o usuário ele enxerga a gente ali como a plataforma de gestão. Tem por baixo ali o banco que está emitindo a cobrança ou o gateway que a gente está usando para processar um pagamento via cartão, não é a nossa atividade fim, ou seja, não é o nosso core é a plataforma. Então a gente sempre cobrou por transação, sempre foi 100% transacional, né? Então sempre um boleto emitido, a gente não cobra, a gente só cobra quando o boleto é liquidado, então o boleto liquidou, a gente cobra uma taxinha ali, é um valor fixo por boleto. Se o cara recebeu uma cobrança com cartão de crédito, a gente cobra uma porcentagem daquela transação. Então sempre foi muito transacional e aí a gente compõe a nossa, vamos dizer assim, o que aquele cliente está entregando pra gente de receita, né? Então uns, quando eles geram mais cobrança, ele acaba entregando mais receita, outros quando gera menos cobrança, acaba entregando uma receita menor, mas a plataforma é a mesma para todos. Uma coisa que eu acho legal, Paulo, assim, a gente trocar ideia, porque você tá num mercado, né? Você falou
falou, né, fintech, né, e tem a ver com dinheiro, né, então é um mercado, eu acho que é um dos mais competitivos, assim, né, porque você tem soluções aí, claro, vocês estão no mercado que tem a ver com dinheiro, então vocês movimentam muito dinheiro, tem os concorrentes, eu não sei o caso de vocês, você pode falar um pouquinho, mas tem muito aquela questão no mercado que tem investimento ativo ali, né, porque precisa, né, porque você mexe com dinheiro, você precisa de dinheiro pra coisa girar, né, mas como é que é isso, cara, porque assim, você falou, pô, você nem veio desse mercado financeiro, né, você veio de um outro mercado e você caiu aí nesse mundo, como é que foi? Você falou que criou primeiro pra você, né, então já até tem a ver com aquela história lá que a gente já falou em uns casts passados aí, de desenvolver o produto pra própria dor, mas como é que é isso, cara, tá num mercado tão competitivo, né, e o que você tem aí de aprendizado aí? Claro, poxa, eu vejo que vocês são super bem-sucedidos nesse mercado, então conta pra gente um pouco desse segredo aí, como que você conseguiu entrar no mercado que não era, né, você não era do mercado financeiro em si, mas ao mesmo tempo conseguindo também competir, né, num mercado bem competitivo. Voltando um pouquinho atrás para você entender um pouquinho dessa transição, lá atrás eu tinha uma agência de publicidade e eu comecei a trabalhar um pouco com tecnologia, porque eu atendi uma multinacional e essa multinacional demandava alguns serviços de tecnologia e a gente era muito offline, assim, a agência era muito offline. E a gente começou a criar um braço de tecnologia, porque a gente terceirizava a tecnologia e acabava não ficando do jeito que precisava, ou o time era diferente e tudo mais. A gente criou um braço e eu comecei a sentir gosto por tecnologia. E aí, quando eu pensei em fazer algo em tecnologia, eu queria muito fazer algo em tecnologia, eu achei minha sócia, né, que é a CTO hoje, na Cobre Fácil, que é a Emiliane. Eu convidei ela pra gente fazer um projeto que seria, vamos lançar uma plataforma de aplicativo de celular, forma modular, e vamos franquear isso. E aí lá atrás, quando eu tinha agência, a gente cobrava muito manutenção, desenvolvimento de sites, essas coisas assim, eu tinha muito problema em emitir boleto, né? O foco era emissão de boleto mesmo. Então o boleto era registrado, aí pagava taxa para dar baixa, você tinha todo aquele processo manual. Eu falei, cara, e eu lembrava muito que a gente usava um hosting ali para hospedar, e isso já era automatizado. Pô, o cara não pagou o boleto, já cortava a hospedagem dele. Por que a gente não, se eles conseguem fazer, por que a gente não consegue fazer isso e levar isso pro mercado offline, né? Só que a provocação maior era, nossos micro franqueados que a gente vai criar, eles vão ter esse problema, ainda mais porque eles vão ser MEI, eles vão ter problema de abertura de conta, lá atrás não tinha toda essa questão de vários bancos digitais e tudo mais. E aí surgiu essa ideia da gente criar essa solução pra gente própria, assim. E aí eu lembro que, como que nós vamos fazer? Sei lá, vamos pesquisar um nome, Cobre Fácil, pra ser fácil a cobrança e tudo mais, vamos colocar isso aí. Eu peguei uma logomarca na internet lá, daqueles bancos de marca, era uma logomarca laranjada, assim, era algo bizarro, assim, sabe? Até tem um cliente nosso que ele fala, era aquele sitezinho laranja feio pra caramba, né? Até hoje ele lembra. E você é publicitário, hein? Não, vai vendo. Peguei a primeira coisa que tinha na frente, ele falou, vai isso aí mesmo e vambora. Porque era algo muito interno, assim, não era pra gente divulgar. Só que a gente colocou isso no ar, assim, sabe? Isso foi em 2016, a gente colocou no ar. Quando a gente começou a analisar ali ao longo do tempo, em 2016, a gente começou, no final do ano, a gente já tinha 47 pessoas usando, a gente não sabia o que a gente tava fazendo, isso... Bom, eu vim do interior, assim, de São Paulo, né? A gente nasceu em São José do Rio Preto, a ideia. Então o ecossistema não era tão um ecossistema de startups, não era tão maduro. Então eu não sabia o que era startup, eu não sabia o que era fintech, eu não sabia nem o que a gente estava fazendo. Para mim era um emissor de boleto bancário, simples assim. E aí a gente foi procurado pela PayU nessa época. E aí a PayU, um representante da PayU falou, a gente tem interesse em entrar no mercado offline, assim, a gente começou uma conversa, vocês topam um M&A? Cara, se eu não sabia o que era startup, não sabia o que era fintech, você acha que eu ia saber o que era M&A? E aí eu falei, vamos conversar, né? A gente começou, foi bem legal que a gente começou ali uma conversa, a gente teve 3 conversas, e na última conversa a VP deles, que fica no Panamá, mandou um e-mail pra mim, pra brifar que eles iam vir pra São Paulo, e uma das perguntas era, vocês são somente boleto bancário? E eu falei, sim, nós somos somente boleto bancário, né, com todo orgulho. Aí a pessoa falou, pra gente não faz sentido avançar na conversa, porque a gente tá em 13 países, a gente quer começar pela Índia. E foi engraçado que eles realmente começaram, eles lançaram um Pay Now na Índia, que era bem o Cobre Fácil na época. Então foi assim que a ideia pintou na minha cabeça, falou, peraí, é um modelo de negócio, tem um negócio aí, tem alguma coisa aí, porque se eles enxergaram alguma coisa, o que a gente não tá enxergando? E aí, na época, a questão do desenvolvimento de aplicativo já não estava funcionando, o negócio não estava indo bem, e a gente decidiu focar 100% na Cobre Fácil. Quando a gente teve essa tomada de decisão, a Cobre Fácil vai ser o nosso negócio, a gente começou o segundo passo, né? Vamos captar dinheiro, porque é um mercado, igual você falou, um mercado extremamente competitivo. Só que eu não tinha noção nenhuma que a competição era tão grande, até porque eu não tinha noção nenhuma do mercado, né? Não sabia nem como que eram os processos de uma startup, como é que era round de investimento, captação, nada disso.
só sabia que, bom, todo mundo fala que precisa de captar, vamos captar, vamos atrás. Cara, eu tomei muita porrada pra conseguir o primeiro investidor, que foi o primeiro investidor anjo, assim, que a gente fala, né? E aí começou todos os aprendizados dali pra frente, assim, e a gente começou a entender ao longo do tempo, depois de um ano, que o que a gente tava fazendo era um negócio de muita concorrência, tinha muito capital sendo colocado em fintech. Fintech era, eu brinco na época, eu falava assim, era a nova paleteria mexicana, todo mundo queria virar fintech. E, cara, e aí a concorrência começou, e ainda é muito grande, né? A concorrência hoje ainda é muito grande, eu vejo, todo dia eu abro o meu e-mail, tem uma notícia de uma fintech que captou não sei quantos milhões, que vale não sei quantos bilhões, eu falo, gente, não sei aonde a gente vai parar com isso, não sei como é que a gente vai sobreviver a isso, e todo dia fica aqui, incansavelmente, a gente fica olhando o que a gente pode fazer pra sobreviver ao que tá acontecendo nesse mercado, né? Porque tá uma loucura mesmo. Agora, eu tava pensando assim, né, tipo, por que a gente queria gravar esse cast também, né? Porque você até veio comentar com a gente que tava migrando para esse sistema de ter uma assinatura, né? Porque, para quem não conhece, né, o Cobre Fácil, hoje, no momento que a gente tá gravando, né, tem 2 planos, basicamente, né? Você me corrige aí se eu estiver errado, mas um é o básico, que é um plano free ali, né, que você não paga nada, e só que você paga pelo boleto, né, pelas transações, normal, né? E tem um outro plano, que é o plano que aí sim é uma assinatura, né, que você paga ali R$ 49,90 os primeiros 6 meses, e aí você tem taxas melhores, né, no boleto e algumas outras coisinhas, tem nota fiscal também, né. Então, assim, esse plano, pelo que eu vi, é uma coisa que veio depois, né, pelo que você estava conversando com a gente, mas, tipo, queria entender um pouquinho, porque, teoricamente, nesse mercado, por exemplo, eu mesmo, né, eu uso um sistema de boleto numa outra empresa que eu tenho, e aí é um sistema que é assim, você vai lá, gera o boleto, e aí ele vai gerando aquela recorrência e ele ganha ali no boleto, ele ganha naquele, e aí ele tem que ter cliente que tem muito boleto e tudo mais. E aí vocês vieram com essa ideia de ter uma assinatura, né, desse serviço, né? Então, em vez de entregar tudo de graça e ganhar no volume, você dava um desconto ali nisso e ganhava na assinatura. Como é que foi isso aí? Já essa ideia sempre esteve com vocês ou foi uma coisa que veio depois? Por que ir para esse lado, né? Porque a gente fala muito aqui de recorrência e tal, isso é sempre que surge alguma coisa assim, a gente fica super curioso, né? Tudo as a service, né? E a gente fica curioso para saber como é que foi esse processo, essa decisão, né? Se puder até puxar uma sardinha aí para produto, né? E como que foi a construção desse novo plano, né? Quando vocês saíram da parte de transação para gerar valor a mais no software para que ele seja pago como recorrência, seria bem interessante também. A gente teve muito ao longo do tempo, assim, em relação a produtos, a gente teve muito erros e acertos, assim, sabe? Eu lembro que no começo eu deixava a minha sócia louca, assim, né? Porque ela é CTO, eu falava, cara, um detalhe só, né, fugindo um pouco do assunto, mas às vezes o cliente falava, não tem tal recurso, eu não vou usar. Eu já deixava ela louca, não, precisa colocar, porque é para aquele cliente, e depois no final das contas o cara nem usava, sabe? Era algo, tem outros aprendizados aí que a gente pode conversar depois, mas o que mais chamou a gente fazer essa conversão, assim, foi que a gente começou a olhar muito para o mercado financeiro, para onde o mercado como um todo estava indo, né? Ou está indo, né? A gente começou a entender que no final do dia a transação ela é uma commodity, né? Então você gerar boleto, você fazer uma transação com cartão, fazer uma transação com Pix, tudo isso é commodity. Isso aí você, ainda mais agora Open Bank, tudo isso vindo, você vai ter acesso de forma muito fácil, assim. E o que a gente começou a entender? Aonde a gente entregava valor para o nosso usuário e o que a gente poderia melhorar a experiência de entrega de valor. Então a gente percebeu que, bom, o nosso plano básico, ele atende muito bem e não é por tamanho de cliente, a gente não quis especificar por tamanho de cliente. Por exemplo, a gente tem clientes como o WhatsApp, por exemplo, que emite lá cobranças nas escolas e gera um carnê com a gente, é uma empresa grande e usa o plano básico, né? Por quê? Porque aquele recurso atende ela. E a gente começou a entender assim, bom, alguns clientes começaram a demandar recursos a mais. E esses recursos a mais, eles deveriam ser recursos que a gente deveria entregar um valor ali para esse cara, ia ter muito desenvolvimento, o custo ia aumentar, a gente ia ter que manter esses recursos, por exemplo, nota fiscal mesmo, é um recurso que é extremamente complexo, hoje a gente está integrado em 1.600 prefeituras, mas tem que ficar dando manutenção, não é um negócio simples e tudo mais. Se a gente entrega isso 100% de forma gratuita, só baseado em transação, a gente não ia conseguir parar em pé. No final do dia, assim, simples assim, cara, não dá, a conta não fecha, né? E sendo bem transparente, a conta não fecha. Então, pra gente entregar um
uma plataforma que ela entrega valor para o nosso usuário de forma com uma qualidade boa, que a gente entende, a gente deveria ter que cobrar uma mensalidade, ou seja, o usuário que ele precisa de um pouco mais de gestão, um pouco mais de recurso, ele deveria pagar uma mensalidade por aquilo e usar. E aí foi muito dessa provocação, né? Porque assim, quando a gente começou a olhar a transação, você pode olhar o mercado financeiro como um todo, a tendência é que cada vez mais a transação ela tende a cair. Então já teve época de você pagar boleto a R$14, sabe? Hoje, se você olhar a época de extrato bancário, você pagava boleto a R$14. Boleto a R$19 se a pessoa emitisse 2 segunda vias, por exemplo, você pagava até para emitir segunda via, pagava para cancelar. Então assim, olha para onde a gente veio, né? Hoje você só paga por liquidação e cada vez mais, e já tem alguns bancos, algumas soluções que às vezes você, dependendo dos outros serviços que você compõe lá, você consegue até taxa zero em alguns casos. Então assim, a gente viu que não era saudável no médio e longo prazo pra gente, pro nosso modelo de negócio, para o que a gente estava construindo, que a gente sempre teve a visão de entregar, de ser uma solução como plataforma, não ser verticalizado, não ser o banco do cara, não é isso, mas é ser a plataforma. Então, no médio prazo, se a gente fosse só viver de transação, a gente não ia fechar a conta, né? A gente precisava ter algo mais para oferecer algo mais para o nosso cliente também. Então, foi esse momento que a gente resolveu fazer esse teste. A gente fala que é teste porque a gente não sabe o que vai ser lá na frente. A gente tem uma hipótese, né? Uma hipótese que a gente está entregando uma boa solução e que a gente vai ter clientes ali que vai optar por ficar no Pro, outros não tem essa necessidade, vai ficar no básico, mas que no longo prazo a gente vai conseguir converter bastante gente ali pro Pro, mas ainda é uma hipótese. Mas foi muito nessa linha de provocação, mas do mercado, assim, o mercado começou a mostrar pra gente que transação em si vai cair cada vez mais e a gente precisava achar uma outra fonte de receita. Realmente faz sentido, né? Porque a gente vê aí esse movimento acontecendo em diversos serviços financeiros, né? Desde corretoras que estão oferecendo taxas de corretagem mais baratas ou até zeradas, né? Até mesmo esses bancos digitais, né? Como aumentou a competição, geralmente abaixa o custo, né? Ou melhor, a grana começa a queimar para que o custo abaixe e a margem da galera vai junto, né? E faz sentido esse movimento. Mas eu queria que você abordasse também que você lançou o SaaS há pouco tempo, né? Esse plano Pro, ele existe há poucos meses, pelo que você comentou com a gente. E como é que tem sido essa experiência de ver um negócio em que o cliente ele paga todo mês pelo software? Porque eu entendo que o seu cliente ele já era recorrente antes, aqueles que geravam boletos frequentemente, que tinham a Cobre Fácil no dia a dia. Mas agora esse cara tomou a decisão de ter você no dia a dia antes de fato, usar e perceber a necessidade, né? Como que tá sendo isso? Para nós ainda é tudo muito novo, né? No transacional ali, ele, por mais que a gente a gente já era um SaaS ali, vamos dizer assim, no transacional, porque o cara ele tá pagando pelo uso do sistema, então a gente meio que considerava, a gente tá entregando um software ali as a service mesmo, né? A gente tá vendendo um serviço, mas ele paga via taxa. No Pro ali, que é uma mensalidade, pra gente é bem sincero, é novidade total, assim, porque primeiro que a gente começou a entender assim, bom, qual que é a jornada desse cara e o que faz com que ele não use o básico, porque o nosso básico a gente já entrega muito recurso, né, muito recurso mesmo. Só que a gente também não queria fazer assim, e isso faz parte da nossa cultura, da transparência, a gente não queria falar pro cara, se você começar a emitir, tipo, 5 cobranças aqui, quando você chegar na sexta, você tem que pagar uma mensalidade, você vai pro Pro. Não era isso, não era por tamanho de empresa e nem por quantidade de emissão de cobrança que a gente queria cobrar. A gente queria cobrar por recurso mesmo, para ele enxergar valor e falar assim, não, eu pago, mas eu pago porque esse recurso aqui, ele me serve, ele serve para mim no meu dia a dia e eu enxergo valor nisso, então por isso que eu preciso pagar uma mensalidade para usar esse recurso. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a olhar um pouco para produto assim, o que todo mundo faz no dia a dia, que isso é o básico mesmo. O cara emite, o cara precisa fazer uma mensalidade, tal. Bom, isso aí a gente não vai tirar dele, deixa ele continuar usando e vamos deixar ele no básico, vamos continuar do jeito que era, né? E no Pro, o que são recursos que são avançados, assim, que realmente é aquela empresa ou aquela pessoa que ela precisa um pouco mais de gestão, que ela se importa um pouco mais com isso e ela tem essa necessidade nessa demanda, então a gente vai colocar no Pro. Só que a gente também não queria colocar vários planos, agora você chegou nesse limite, você contrata mais isso, mais aquilo. Não, a gente queria deixar assim, simples, ou é esse ou é esse. E no Pro você tem tudo, no básico você tem ali as condições básicas e tal. Então essa foi o primeiro grande desafio nosso, assim, sabe? O que colocar, separar, o que colocar no Pro, o que deixar no básico ali.
O segundo grande desafio, assim, de transição, é que no Pro a gente consegue ter uma previsibilidade, né? A gente consegue olhar lá e falar, bom, a gente tem X assinantes, é possível que esses caras continuem com a gente e tudo mais, então você tem meio que uma previsibilidade. No transacional, por mais que a gente tenha a previsibilidade de histórico, então como que era a nossa previsibilidade? A gente olhava histórico. Bom, o histórico desse cara é que ele normalmente ele emite X cobranças e ele recebe X, então a média dele é essa. Então a gente tinha uma média ali e essa média a gente ia meio que acompanhando ao longo do tempo. E algumas coisas sinalizava pra gente. Como que a gente percebia que era um churn, por exemplo, no básico, né? Se ele é transacional. A gente percebia que conforme ele ia caindo o número de emissão, automaticamente ele ia cair o recebimento. Então, assim, o cara que ele não gera receita pra nós hoje, mas ele gerou lá 100 cobranças, não significa que ele tá gerando receita ainda, né? Ele gerou 100 cobranças. E a gente só recebe quando ele também recebe. Então, ou seja, a gente é parceiro dele até nisso, né? Se ele não recebeu, a gente também não recebe nada. Ou seja, esse cliente teve o mesmo trabalho com a gente, mas gerou 0 de receita pra gente. Então, mas as despesas dele continuam ali. E então a gente tinha uma ideia, bom, mas se ele gerou 100 cobranças e essas cobranças estão, sei lá, eles parcelou em 6 meses, a gente tem uma previsibilidade, se tudo der certo, a gente tem essa receita durante os 6 meses com ele ali. Mas ele também tem inadimplência, então meio que a gente tinha um cálculo que a gente ia acompanhando isso. Pra gente agora é novo, porque muda também, né, com o SaaS a gente muda, então a gente olha, bom, o cara que começou ali, ele assinou um plano, qual que é a percepção que a gente vai ter que ele vai ser um churn? No nosso básico era se o cara começar a deixar de emitir. Qual que vai ser essas métricas agora no Pro? Como que vai ser? Porque agora a gente tem outros serviços, né? Tem a nota fiscal, tem a área do cliente. Se ele habilita a área do cliente, por exemplo, ele já tem 50 clientes lá que ele liberou acesso para o cliente. Será que se ele começar a cortar os acessos não é um sinal de churn? Ou será qual que vai ser esses sinais? Isso a gente ainda não tem, pra gente é muito novo. Então vai ser um aprendizado pra gente. A gente liberou faz 45 dias que a gente tá bilando mesmo, que a gente começou a testar o Pro. A gente deixou testando durante 60 em fase beta, disponível para todo mundo, e a gente começou as assinaturas agora faz 45 dias. O que eu acho legal desse modelo, tava pensando como insight pessoal que tá ouvindo a gente, porque a gente fala muito sobre como conseguir precificar, a gente fala precificação em 2 eixos, né? Porque normalmente, quando a gente vai precificar, igual eu reportei, hoje ele é uma precificação de um eixo só. A gente só cobra pelo número de clientes que a pessoa tem lá na nossa plataforma. Então, quanto mais cliente ela tem, mais a gente ganha, né, em cima da mensalidade ali. Mas é a única maneira que a gente tem de cobrar. A gente não cobra pelo número de relatórios ou pelo número de team member, né? A gente não tem essas cobranças, ou o número de redes sociais, nada disso. Então a gente só tem um eixo de precificação. Mas um modelo que é o modelo, acho que é o modelo mais bacana, é quando você consegue fazer 2 eixos. E é legal que eu vi no seu caso, é uma espécie de 2 eixos, porque talvez mais de 2, mas porque você tem no plano Pro, né? Você cobra uma mensalidade e assim, se o cara gera 30 boletos por mês, ele vai te dar a mensalidade mais, né, uma receita pelo número de boletos. E se o cara gera 300, ele também vai ter esse eixo. Então você vai ter essa cobrança fixa, que é um eixo ali, teoricamente, e o outro é essa escala que você tem no volume de transações, né, que alguém vai fazer e tal. Isso é muito bacana. Mas eu fiquei curioso, por exemplo, você falou, o WhatsApp é seu cliente e às vezes o cara ali que é pequenininho também é seu cliente. Esses 2 caras, eles entram nesse plano Pro ou você tem, assim, alguma coisa mais enterprise para uma empresa muito grande, que aí vai integrar via API e tal. Existe um outro mundo ou não? Tá todo mundo se encaixando dentro desse modelo que vocês têm ali, seja pequeno ou seja uma empresa muito grande? A gente tem esses 2 eixos, né? Então a gente tem lá a precificação da mensalidade, mais um pouquinho da transação. A transação ali, ela é bem menor do que o básico, mas a gente, conforme ele mais transaciona, a gente também participa dessa receita ali transacional. A tendência é que essa receita transacional ela tende a cair, assim, conforme o mercado tá jogando isso para baixo mesmo e os custos vão caindo. Essa é uma tendência. A gente entrega bastante coisa também ali no Pro como mensalidade, de forma gratuita, que alguns outros players não fazem. Então, por exemplo, nota fiscal nossa é 100% ilimitada e gratuita, então não participa disso. A gente participa do que a gente entende ali que, por exemplo, transação, o custo ainda pra gente é alto de transação, então não tem como a gente zerar nesse momento, porque aí não fecha a conta do valor da mensalidade, né? A mensalidade a gente encara
cara, que é a entrega da solução mesmo, assim. Ela não é 100% só para cobrir os custos transacionais ali. Se o cara tiver 100 emissões de cobrança, por exemplo, a mensalidade se paga, se o cara passar disso eu vou ter que cobrar um pouquinho mais, não é bem isso. É mais pela solução mesmo. Então a gente tem esses dois eixos, assim. A gente, no serviço financeiro, a gente olha para outras coisas, para outros complementos, assim. Então, por exemplo, crédito é um deles, né? Como a gente trata do recebível, é natural que em algum momento a gente possa colocar ali um serviço de crédito, porque para ele antecipar o recebível dele, então isso também vira uma outra fonte de receita ali, né? Então, quanto mais ele transaciona, mais a gente conhece o perfil dele, mais a gente pode oferecer crédito e tudo mais. Então, isso pode ser algo que a gente olha sempre, tá no radar. Esse seria o primeiro item, assim. Bom, então esse é um modelo que a gente cobrar nas duas fases, ali, tanto mensalidade como transacional. E, como você perguntou, né, a questão de enterprise, a gente nasceu, nosso propósito é para cuidar do pequeno negócio, a gente olhava sempre o pequeno negócio, porque a gente viu que era o que mais sofria na época, porque a grande empresa, ela tem acesso a soluções mais caras e ela consegue resolver o dia a dia dela ali com outras soluções. O pequeno, ele estava desassistido, ou ele tinha que gerar tudo isso na mão, ou ele tinha que ir para uma plataforma um pouco mais completa e que fosse muito cara e totalmente inacessível. Então a gente falou, não, a gente precisa ocupar esse espaço do pequeno, entregar uma boa solução com um custo extremamente acessível, né? Tanto é que o nosso plano aí Pro, ele é R$49,90 os primeiros meses, depois ele é R$99, sem cobrança extra e tudo mais. Então a gente falou, a gente precisa atender esse público. Então a gente deixou muito claro, a gente tem dois planos. Ou o cara, ele está no básico, e se ele tiver no básico e for bem atendido, ok, ele não precisa obrigatoriamente usar o Pro ali. Quando a gente fez essa conversão, foi uma das perguntas também de vários clientes. Eu sou obrigado a assinar o Pro para continuar usando? Não. Tudo que você sempre usou até hoje, ele vai continuar existindo e está no básico. A gente só criou outros recursos a mais que colocou no Pro. E aí, se fizer sentido para você migra, mas não é nada obrigatório. A gente não tem nada de enterprise, a gente tem uma API de integração, mas essa API de integração nossa é mais para clientes parceiros que às vezes precisa fazer isso de forma dentro do próprio RP dele, ele quer fazer uma chamada, gerar uma cobrança ali, ou pegar um retorno de tudo isso. E ele quer fazer esse tipo de integração, ok, a gente tem, mas também não é algo que a gente evoluiu muito ainda nesse momento, a gente está evoluindo muito plataforma, em algum momento a gente vai evoluir um pouco mais a nossa API, mas ela atende para alguns casos, mas a gente não tem nada de enterprise, o cliente é muito grande, não, a gente sempre separa o cliente assim, o cliente para nós ele é um cliente, a gente atende bem todos eles assim, seja no básico ou no Pro, mas a gente sempre fala para ele, olha muito mais pro seu negócio, porque às vezes chega cliente pra gente e fala assim, mas eu tenho 100 cobranças, compensa eu assinar o Pro? Eu falo, cara, não olha nem se compensa ali a taxa, sabe? Isso é legal, você vai olhar, às vezes compensa e tal, mas olha mais o recurso do Pro se ele te atende, você vai usar uma área do cliente, você vai usar uma emissão de nota fiscal automática, porque senão você vai estar pagando por algo que você não usa de fato, então não compensa você pagar por aquilo, né? Compensa você pagar se você for usar o recurso em si. E às vezes, é claro que tem clientes que às vezes tem um volume um pouco maior de cobrança, que ele vai fazer a conta básica, né, de falar, bom, se a taxa ele é menor, eu vou migrar e vou assinar, porque mesmo assim compensa, mesmo que eu não use os recursos, né? Mas a gente fez isso, a gente separou em dois planos e a gente não tem nada enterprise, assim, todos eles usam a mesma solução. Aqui no Reportei, quando o cliente para de usar e tal, a gente já tem clareza que eventualmente esse cara vai sair. Então a gente começa a tentar entrar em contato, entender o que é, né? Para que a gente evite o churn. Só que aí no seu caso, Paulo, quando o cliente para de usar, você imediatamente já tem um churn financeiro. Porque se o cliente ele pode até continuar te pagando a mensalidade sem uso. Às vezes ele acha que vai voltar tudo no mês seguinte. Mas se ele fica um mês sem usar ou começa a baixar muito o negócio dele, você começa já a perder grana, né? Nesse meio do caminho. Então você sente a falta de uso dele no bolso, coisa que para SaaS mais tradicionais não tem isso, né? Como que a gente olha churn, assim? Pra gente foi muito... ainda é complexo você olhar um churn transacional, né? Só pra você ter ideia, quando começou a pandemia aí, a gente teve já de cara 27,5% de receita caindo. Por quê? Porque você imagina o seguinte, o meu cliente que ele tá no básico, ele é 100% transacional. Então você imagina que, bom, se aquele cliente ele tem uma inadimplência, ou seja, ele presta um serviço. Uma escola, por exemplo, a escola fechou. Ou uma creche, sei lá, a creche fechou. No outro mês ele tem 0 de receita. Ou ele tem pouca receita, né? Em alguns casos teve 0. Em outros casos o pessoal conseguiu contornar. Mas ele teve 0 de receita. Automaticamente ele tá usando a gente, ou seja, ele emitiu as cobranças, tá lá a cobrança, tudo mais. O serviço tá lá, a plataforma tá disponível para ele, tá acessando, mas ele não me trouxe receita nenhuma. E nem é por culpa dele, assim, é porque o cliente dele também não pagou. Então a inadimplência dele reflete na nossa inadimplência. Então quando
veio a pandemia de cara, 27,5%. Depois a gente teve mais 11%. Depois a gente chegou a mais 17%. Aí depois começou a recuperar tudo isso. Aí voltou, depois começou a crescer. Cara, mas só uma dúvida, esses porcentos aí eram, tipo, no total anterior? Porque chegaria quase nos 50%. 27% foi o total, 27,5% foi o total. A gente começou com 17 de cara, depois mais 11, deu 27,5% no total. Aí teve um mês que caiu um pouquinho, depois subiu um pouquinho, mas na média foi 17,5%. A gente sentiu pra caramba, assim, sabe? A gente sentiu pra caramba no começo. Porque a gente não tinha o Pro. Por exemplo, se eu tivesse um cliente como Pro, esse mesmo cliente, imagina, vamos fazer uma conta, ele tem lá 50 cobranças mês, e ele perdeu 50% do faturamento dele, ele caiu pra 25 cobranças, eu ainda tenho a minha previsibilidade da mensalidade, né? Eu teria, né? Tipo, o cara tá me pagando lá uma mensalidade, um exemplo, R$50, e ele caiu um pouco ali, que a gente chama isso, aqui dentro a gente tá calculando como incremento, né? Tem o MRR, que é o do Pro, ali a gente tá colocando as transações como incremento. Bom, esse cara, ele me trouxe a mensalidade mais o incremento de tanto, ok, mas a gente só fica olhando o MRR, no caso do Pro. Só que o do básico, não. Quando o cara deixou de usar, não tem jeito, né? É isso que você falou, tipo, já é um impacto geral, assim, de cara financeiro. E tem o caso também do churn, que é aquele cara que ele tá usando, e se você for olhar a métrica dele de engajamento, login, essas coisas, cara, pra nós é uma métrica mentirosa, porque o cara tá entrando, só que ele tá entrando, ele tá acessando, ele vai no relatório, ele vê e tal, mas às vezes ele não tá gerando uma nova cobrança, ou seja, ele tá só olhando o que ele já tinha gerado, ele tem recebendo, por exemplo, a gente tem clientes que gera carnê pra 18 meses, então o cara tá lá 18 meses o tempo todo recebendo ali, né? Só que se ele não estiver gerando novas cobranças, isso é um sinal que já ele tá dando churn. E pode acontecer também de casos de clientes que, por exemplo, ele gerava lá 50 cobranças mês, no outro mês ele caiu para 40, no outro mês ele caiu para 30. Se você olhar essa métrica, se ele está gerando, é uma métrica também pra gente que ela poderia falar assim, uma mentira, né? Não, ele tá gerando cobrança, porque ele realmente, de fato, ele tá gerando, mas ele tá diminuindo a geração. Pode ser que ele já tá migrando para uma outra solução, pode ser que ele já tá migrando de banco, sei lá, pode ser que ele tá fazendo um outro movimento que em algum momento ele vai dar um churn. Então, olhar só a transação pra gente é bem complexo, assim, era muito complexo. É muito difícil, né? Você imagina o cara gerou um boleto pro cliente dele, aí o cliente não pagou, aí ele tem que cancelar, gerar um outro, aí tipo, você ficar olhando isso, você fica doido, né? E tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo pra gente. E zero receita, né? Exatamente. Tem dois tipos de custo ainda, né? Porque a gente tem o custo de manter a plataforma pra ele disponível pra ele estar usando, e a gente tem o custo transacional, porque cada vez que ele gera um boleto, a gente registra esse boleto, depois se ele não recebeu, a gente tem que cancelar esse boleto, tudo isso é custo. E o cliente paga só pela liquidação, mas você paga toda vez que emite? A gente tem todos os custos. Tanto é que a nossa negociação com o parceiro qual que é o índice de emissão versus o índice de liquidação de fato. Porque é registrado agora o boleto, né? 100% registrado, todos. Putz, eu tava pensando, pra onde tá indo esse custo, né, do boleto registrado, tá? Vocês estão pagando pela gente, né? É igual, imagina o seguinte, uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda é o envio de SMS gratuito. A gente cobra o custo mesmo, a gente negociou o custo, a gente cobra o custo do envio do SMS. Mas o e-mail a gente já conseguiu fazer 100% gratuito. Então você imagina, um cliente, ele entra com a gente, ele passou por todo o onboarding, aí ele gerou 10 cobranças. Aí ele fez uma régua de cobrança lá pra enviar um e-mail todo dia pro cara até o cara pagar. Aí esse cara não pagou, aí ele foi lá e negociou com esse cara e recebeu em dinheiro. Acontece. Aí ele vai lá e dá baixa. Ou seja, ele custou pra gente toda a solução, custou pra gente a geração da emissão do boleto, a segunda via, o cancelamento, toda a régua de cobrança de envio, vocês sabem quanto custa, né? Disparo de e-mail e tudo mais, e gerou zero de receita, porque ele não paga uma mensalidade e não paga nenhuma transação, porque o cliente dele não pagou aquela transação e a gente só cobra quando o cliente é pago. Esse custo tem que ser diluído de alguma forma. A receita imprevisível, o livro. É isso aí. Cara, mas por exemplo, agora que você tem um volume muito maior de transações, eu imagino que já tenha, mesmo com todas essas variações, né? Eu imagino que, tipo, dado um mês, na média, esse mês ele vai ter o mesmo volume de pessoas que tentaram usar e te deram custo e não conseguiram, e também um volume provavelmente parecido de pessoas que tentaram usar, conseguiram e te geraram receita, né? Então, você comentou que você tinha vários modelos para entender a previsibilidade e tal. Você acha que, dado o seu tamanho atual, eventualmente
futuramente a assinatura ela vai suprir isso a ponto de você não precisar mais fazer esse tipo de previsibilidade, ou mesmo com a assinatura e o Pro sendo a maior parte da sua receita a assinatura, as transações, esse volume de transação ainda vai ser significativo o suficiente para que você continue fazendo esse tipo de análise e previsibilidade para saber sua receita e seus custos? Isso é uma pergunta que, se eu for falar pra você assim, eu sei a resposta, eu não consigo responder, porque é uma pergunta que eu me faço constantemente, assim, é uma provocação que a gente faz interna, eu faço com os fundos, eu faço com a galera, que é assim, a gente acredita, e é uma hipótese, a gente acredita que o básico, ele sempre vai existir ali, o plano básico, e a transação, ela sempre vai existir. A tendência é que aumente o volume, mas a receita diminua, sabe? Tipo, a gente vai ter muito mais cliente ali no básico, mas o mercado vai começar a jogar as transações para baixo, que a gente também vai ter que diminuir receita transacional. O que vai acontecer ali? A gente vai ter que ter outros produtos financeiros para compensar o básico continuar rodando, né? Que é natural. Por exemplo, um crédito, uma antecipação de recebível e tudo mais. Esses serviços financeiros vão trazer uma receita que eu vou até poder no futuro falar, não, também faço boleto de graça, mas desde que você tenha ali atrelado um crédito, ok, o crédito está pagando aquele custo daquele boleto, tudo bem. Porque conforme o mercado a tendência é cair, o custo pra gente também cai, então a gente consegue repassar isso para cliente. O que a gente percebe e a gente tem olhado assim, é que os clientes que estão usando o Pro hoje, são poucos ainda, mas os clientes que estão usando o Pro é porque ele enxergou algum valor em algum recurso de automação ali. Por exemplo, a gente teve bastante cliente que migrou pro Pro porque ele precisa automatizar nota fiscal. Poxa, isso é uma baita de uma entrega de valor. Aquele cliente que ele é menor, que ele ainda faz a nota fiscal na mão e para ele não gera 100% das notas, ele emite uma ou duas notas ali, as outras cobranças ele acaba fazendo de outra forma, ele vai lá na prefeitura mesmo e faz tudo mais. Ok, esse cara ele continua usando o básico ali, pra ele tá ok, pra gente por enquanto também tá ok e beleza. Mas a gente não tem uma conta ainda e a gente não... uma coisa assim, pra mim parece que a gente não vai conseguir eliminar o transacional, sabe? 100%, assim, ao ponto do Pro ele ser algo que, poxa, a gente não precisa mais do básico e agora a gente vai tomar a decisão de só ser o Pro. O cara ou ele entra e paga uma assinatura ou não. Existem algumas plataformas específicas de nicho, né, de recorrência, alguma coisa assim, que você é só assinatura, não tem um plano free, assim. A gente, por atender um nicho um pouco maior, nesse momento a gente não vê isso como uma opção, a gente vê que o básico, ele é uma porta de entrada também, assim, pra gente, sabe? Ele acaba sendo uma porta de entrada pro Pro, porque o cara, ele entra, ele vai ver que atende pra ele naquele primeiro momento, mas aí, ao longo do tempo, qual que é o nosso grande desafio? Começar a educar esse cara e começar a entender que, por exemplo, se ele já emite, sei lá, 30 cobranças no básico, será que ele já não emite, por exemplo, 50% de nota? Será que já para ele já não tá ruim, já não seria interessante ele automatizar isso? Então é meio que uma educação, sabe? A gente vai ter que começar a educar um pouco desses clientes que estão no básico para começar a entender que talvez faça sentido ele pagar o Pro ali, que a gente fala que é meio que um assistente financeiro para ele ali, né? Tem muita automação, então talvez faça sentido. Mas eu, pelo menos nesse momento, eu não acredito que o básico ele vai ser superado pelo Pro, assim. Ele pode até ser superado em receita, talvez, em volume de receita. Pode ser que sim, mas como produto eu acho que ele vai ter que continuar existindo, porque se ele não for trazer uma receita relevante, ele vai trazer leads, assim, ele vai trazer clientes que possam converter depois em Pro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. É o que eu falo, né, cara, o insight que eu tive, né, porque você tem um free, né, um freemium ali, mas é um freemium que te traz receita também, então, tipo, é de graça, mas tem uma possibilidade de você gerar uma receita e, né, a sua grande receita vem dele, né, o seu produto veio desse modelo, né, e isso é muito legal porque gera insights até pra gente que tá pensando em como criar planos e tal. Eu acho legal esse modelo de free, mas que lá dentro você consegue, às vezes, ter alguma coisa que você usa e você paga, sabe? Então tem gente aí que tem, sei lá, um sistema de ERP e aí lá dentro tem um negócio de mandar um SMS, mandar alguma coisa que às vezes aquilo ali tem que pagar, mas você não paga pelo sistema. É legal porque você tá ensinando o cara a mexer no seu produto e você já consegue tirar uma receita ali também. E um insight legal que eu achei bacana também, assim, que o seu plano Pro, ele tem uma funcionalidade, assim, que ela é intrinsecamente ligada com um plano gratuito, assim, tipo, se você tá gerando boleto, você tem que gerar uma nota fiscal em algum momento. Então, se colocar
colocar aquilo no plano Pro também é muito bacana, porque você transforma essa migração de plano, não é uma coisa tão dolorida, passa a ser um must have, sabe? Eu preciso disso, então, cara, eu vou ter que migrar. Isso a gente fica às vezes pensando, pô, eu vou fazer um plano bronze, silver e gold, e aí você fica tentando maneiras ali de pensar isso, mas, cara, o que um cara do bronze, ele vai precisar de qualquer forma se ele quiser dar um próximo passo? Então você põe isso no próximo plano, que é o silver, sei lá, né? E aí você consegue. Então, tipo, esse insight eu achei legal também, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Falei, putz, outras plataformas, né, elas cobram pela nota fiscal, aí você colocou isso como uma funcionalidade para o cara migrar para um plano, né? Então, tá aí um insight, claro, acho que cada um no seu nicho aí pode pensar, depois se vocês tiverem alguma ideia, fala com a gente de coisas que vocês conseguiram melhorar aí na precificação, mas se a gente tá falando com gente do mercado financeiro aqui, é os reis da precificação, então a gente tem que aprender, né, Rodrigo? Não, mas você puxou um negócio bem interessante, assim, que o nosso gratuito é pago, né? Porque, assim, de certa forma, o nosso usuário, ele não consegue, ele não vai entrar na Cobre Fácil, mandar, porque a gente tem uma compliance que ele precisa mandar várias documentações, a gente tá mexendo com dinheiro, então segue a mesma compliance dele abrir uma conta bancária. Ele não vai mandar tudo isso simplesmente para entrar lá e falar assim, eu vou fazer o que aqui dentro? Ele não consegue gerar um relatório do nada, porque o relatório dele é do recebível, então para ele ter esse relatório, ele precisa emitir uma cobrança, receber, ele vai ter o relatório. Não é um SaaS que ele consegue fazer alguma coisa ali de fato, assim, se ele fizer alguma coisa, ele vai ter a taxa da cobrança do boleto, vai ter a taxa, né? Então, se ele usou, ele tá pagando de algum jeito, a não ser que ele entre e fale assim, eu fiz todo o cadastro, acessei e saí, pronto, não entrei mais, beleza. Aí a gente não ganhou nada e ele também não usou, né? Então, assim, o nosso básico, o nosso free também, ele é pago, né, de alguma forma. No final das contas, a receita não é tão imprevisível assim, né? Exatamente. A gente tem alguns números ao longo do tempo, a gente conseguiu construir um pouco de ideia de conseguir prever isso aí, sabe? A gente tem algumas coisas, a gente meio que calcula por número de emissão, a gente já tem uma previsão de quantos daquela emissão ao longo do tempo ela tem, a tendência é de liquidação, então a gente mais ou menos tem esses cálculos. Pra gente fazer um fechamento, Paulo, queria, cara, o que você vê, assim, a gente já falou aqui de futuro e tal, mas aí eu vou falar meu ponto de vista de usuário, cara. No futuro a gente não vai pagar mais por boleto, vai pagar nada, só vai pagar assinatura, você acha que não... Porque assim, eu vejo, né, cara, tudo é de graça, é não sei o quê, e conta de graça, e não tem anuidade, não sei o quê. É aquela loucura, né? Mas eu que sou usuário lá, que gera meus boletos e tal, é tipo, no futuro, a gente vai ainda... Isso vai continuar, porque você falou, pagar R$20 no boleto, hoje paga 3 e pouco, 2. Isso aí, pra onde vai parar esse negócio? Vai chegar no zero ou não? Vai realmente ter um piso ali que não vai ter jeito? Ou vai todo mundo pro Pix e acabar com o boleto? Pra onde que vai esse negócio? Pode acontecer do mercado acabar o dinheiro também e voltar a R$14, né? Pode ser também. Acabou o dinheiro de investimento e agora tem que capitalizar, né? Fazer tipo Itaú, né? Cobrar o Pix, R$10 um Pix pra ganhar dinheiro, porque eles são pra ganhar, eles têm que ganhar dinheiro, eles não têm, já estão nessa fase, né? Olha, eu sou sempre do tradicional, né? Eu acho que não existe almoço grátis, assim. De alguma forma, alguém tá ganhando aí, de alguma forma, tem que ter uma cobrança, né? O que eu vejo, assim, aí é uma visão minha, eu não sou um grande especialista do mercado financeiro, não vim disso, eu sou mais de comunicação, mas o que a gente acompanha como produto e tudo mais, é que, assim, a transação, a tendência dela é cada vez mais cair. Isso, pra mim, é muito claro, assim, sabe? Pra gente aqui é muito claro que a transação é cada vez mais cair. Eu tenho a visão de que vai ser zero mesmo. Você pode chegar e falar, a liquidação do meu boleto é zero ali, o Pix é zero, e apesar que tem cobrança, o custo ele sempre vai existir, né? Porque por mais que o Pix ele é gratuito, o Banco Central determinou, para pessoa física, você não pode cobrar, mas a gente paga. Se eu fizer uma transação aqui, pessoa física, eu não posso cobrar do meu cliente, né? Desde que ele não tenha envolvimento de cobrança, ele é o Pix de transferência, pessoa física, eu não posso cobrar, mas o banco tem um custo em cima disso, né? Dessa operação. Só que assim, o que eu vejo no longo prazo é que, de fato, eu sou muito fã de uma frase, que ela é assim, ninguém precisa de banco, né? O que todo mundo precisa são de serviços financeiros. E eu vejo isso muito claro, assim, o que a gente vai conseguir agregar e trazer receita é os serviços, não é a transação de fato ali. Então, como isso? Por exemplo, você tem lá um crédito. O crédito é um serviço, né? Ele não depende de uma transação se você emite 100 cobranças ou 50 ou tudo mais. Pode ser que lá na frente você vai ter, por exemplo, todas essas transações gratuitas. Se você emitir, você tem
tem que ir sem cobranças comigo, ok, você tem 10 mil reais de crédito e a gente vai ganhar no crédito, não vai ganhar na transação em si ali de fato, sabe? E a minha visão é essa, é que cada vez mais a gente vai ganhar em soluções, a gente vai ter que criar camadas de soluções diferentes, mas a transação, a tendência é cair, assim, e eu acredito muito em pagamento transparente, assim, tipo, tudo vai estar muito embutido ali, sabe? E não fazer igual o banco, né, que a gente vai lá, de repente a gente abre a nossa conta, o que é isso? R$70 pra nossa conta existir? Eu não assinei em nenhum lugar isso aqui, e tá aqui a cobrança, que é o que o mundo hoje não transparente, né, e eu acho que provavelmente vai diminuir isso bastante, né, porque a concorrência é sempre bem-vinda. Provavelmente a gente aí vendo ferramentas como o Cobre Fácil ditando uma tendência que eu espero, né, chegue para os outros serviços financeiros, porque às vezes a gente passa muita raiva, né? Demais, né? É os asteriscos da vida, né? Nossa, cara. Outro dia eu tava olhando, eu abri pro Rodrigo e falei assim, Rodrigo, a nossa conta aqui custou 200 e poucos reais, a nossa conta do banco. A gente falou assim, cara, como que pode? Tipo assim, só de coisa que a gente vai vendo escondido ali, taxa disso, taxa daquilo, cartão do não sei o quê. Tipo assim, quando abriu eram uns 40, e aí chegou em 200 e tipo, a gente não assinou nada a mais, só chegou em 200 e aí, tipo, os caras foram aumentando, e eles que estão com dinheiro, né, então sempre tá lá pra ser cobrado. Não, parecia assim, você tem agora cheque especial de não sei quantos mil, eu falava, peraí, mas eu não pedi isso. Aí você tem que ir lá cancelar, aí você para de pagar. Bateu a meta de algum gerente, né? Com certeza. Sempre assim, né? Espero que o Cobre Fácil nunca tenha que pôr gerente, nada pra ficar empurrando nada pra ninguém, né? A gente tem um lado bom e um lado ruim, é que primeiro, a gente não tem atendimento por telefone, que a gente meio que criou uma regra de não ter atendimento por telefone, até por questão de eficiência. A gente acredita que um atendimento online, a gente sabe exatamente em qual página o usuário tá, então a gente consegue direcionar ele melhor e tudo mais. Mas uma coisa que pra gente é cultura, assim, se você entrar no site, você vai ver a transparência. Então, tudo que a gente vai olhar, assim, a gente vai fazer mas é R$3,50, mas se eu fizer tal coisa, não, tem um asterisco ali embaixinho, que se você fizer mais 2 transações, é mais R$2. A gente não tem isso. Se for pra ser isso, vai estar lá, não é R$3,50, então é R$6,50, é R$5,50, é R$10. Vai estar o valor de forma clara ali. A gente tem dentro da plataforma um relatório de taxa, pra você ter noção quanto transparente a gente quer ser. Se você quer saber a real quanto você pagou só de taxa, para não ficar olhando aquele extrato de entrada, saída e ficar fazendo conta, você vai lá no extrato nosso, taxas, você vai saber, esse mês eu paguei X de taxa, entendeu? E foi disso. Então, assim, trazer transparência, porque a gente sabe o quanto todo mundo tá acostumado a olhar um extrato e falar assim, peraí, mas o que é isso aqui? E aí vem umas nomenclaturas que você tem que fazer uma aula para entender que taxa é aquela, sabe? Poxa, não é legal, né? Por isso que a gente também optou por ter 2 planos, ou é isso ou é aquilo e ponto. Você ou paga isso ou paga aquilo, não tem muito o que o cara pensar. Você me convenceu, vou sair do seu concorrente, não vou falar o nome, né, mas enfim, acho que vou sair do concorrente e vou migrar pro Cobre Fácil, porque, pelo amor de Deus, chega de taxinha que a gente tem que baixar extrato e descobrir e fazer MBA de finanças pra saber o que significa aquela maldita sigla que depois a gente paga e nem viu o que aconteceu. Boa. Já vou pedir pro pessoal acompanhar lá seu cadastro, hein? Eu vou te cobrar depois. Pior que eu criei uma conta tem um tempão e eu só criei pra ver como é que era. Foi esse cara aí que você falou que não aconteceu nada, né? Não gerei boleto. Porque se vai gerar um boleto, você vai ter que mandar pra alguém, né? Então você, tipo... Em algum momento esse cara volta. A gente tem clientes que começou o cadastro há 6 meses atrás e ele terminou agora, assim. Então a gente... É bem legal isso. Eu acho que... Eu não sei te falar o motivo, mas acho que as pessoas, às vezes, ela tá naquele momento... preciso procurar alguma coisa. Ela começa, depois ela para. Quando sente a dor novamente, ela volta, né? Mas Não, te fala qual motivo, cara. A gente entra de curioso mesmo. A gente entra até ver como é isso, velho. É isso. Você vê, nossa, vai ter uma sacada ali genial e tal. Que é assim que a gente vai descobrindo as ferramentas, né? E isso é legal, porque é uma coisa que é legal, assim, um adendo aqui, que eu acho que a parte visual, tal, a experiência do usuário da ferramenta sua, acho que se não for a melhor do mercado, eu acho que é a melhor, assim, do que eu vejo. Com certeza é melhor, até porque a média é bem baixa, né? Então vocês conseguiram exceder a média e ainda foram muito além. Eles são bem legais. Exato. Foram muito, muito bem, né? Tipo, nem compete com esse é aquele sistema que você entra só pelo prazer de abrir e ver o painel. Pô, que legal. Ou a gente que é maluco de SaaS que gosta de ficar fazendo isso. Verdade.
Você sabe que tem caso assim, uma vez eu liguei no Serasa, um caso bem nada a ver aqui, mas só pra contar, que eu abri a conta em todos os bancos, cara, porque eu queria ver a experiência, sabe, de você fazer um cadastro, mas eu comecei a abrir conta em tudo aí meu score Nunca mais seu diminuiu. telefone para de tocar, né? Não, meu score diminuiu, aí eu liguei no Serasa, fui atrás, falei, mas o que tá acontecendo e tal? Aí o cara falou, você tá pedindo muito crédito na praça e tudo mais. Eu falei, não, mas eu abri conta só, não, mas porque tem um cartão, você falou, mas eu não pedi nada, não uso nada, porque eu abro e cancelo, né, abro e cancelo, só pra ver como é que é a experiência. Eu sou bem esse maluco que você falou aí. Esse podcast foi editado pela BZT.